Então, Murilo, vindo para uma parte assim, técnica, quais as ferramentas e equipamentos que tu acha que é importante para fazer uma boa captação? Então, uma boa captação começa primeiro no microfone. Não tem como falarmos de captação sem falarmos de microfone. O que os microfones são? Os microfones nada mais são que transdutores. O que é transdutores? Transformar uma energia em outra. Então, o que é o processo de captação? Justamente isso. Eu transformo determinada informação em um outro tipo de informação. Então, para que possa, de certa forma, acontecer uma boa captação, é necessário que esse processo de transformação ele seja eficaz. Então, qual é o primeiro ponto do microfone? Então, por exemplo, quando nós vamos falar de captação, nós temos duas linhas principais de microfones. Os microfones dinâmicos e os microfones condensadores. Cada um desses microfones eles tem características totalmente diferentes e cada um com as suas particularidades. Os microfones dinâmicos, por exemplo, são microfones mais duros. Nós temos os microfones dinâmicos que já tem uma sensibilidade maior, uma sensibilidade menor, e nós temos condensadores que são microfones extremamente sensíveis, que precisam de uma alimentação fantasma, e microfones que têm uma cápsula larga, cápsula média, cápsula grande, e cada um vai trazer uma característica diferente. Então, eu posso dizer que a primeira coisa que uma pessoa deve se atentar quando vai fazer um processo de captação é usar um microfone adequado para fonte sonora que você vai captar. Então, às vezes se a sua fonte sonora ela tem uma alta intensidade, não tem por que eu usar um microfone muito sensível. Eu posso usar um microfone menos sensível, porque eu vou conseguir ter um range de ganho bem maior. Então, quais são os equipamentos que eu utilizo? Primeira coisa é o microfone. Então, se eu sempre procuro, por exemplo, com relação tanto ao diagrama polar e microfones que no espectro de frequência esteja sempre na minha fundamental da minha fonte sonora, a frequência fundamental, porque nós sabemos que nós temos as frequências fundamentais e as frequências harmônicas. Então, por exemplo, suponhamos que eu vou captar uma voz feminina. Tem necessidade de eu utilizar um microfone que capte, ou melhor, que tem na sua engenharia característica para frequências baixas? Não tem. Então, automaticamente, essa captação ela pode ser que ela não fique ideal. Então, a primeira coisa, microfone. Então, é sempre se atentar a característica da fonte sonora está de acordo com aquilo que a engenharia propõe para a utilização do determinado microfone. Isso falando do corretivo. E o criativo? O criativo já está ligado justamente à parte artística, com relação à coloração. Por exemplo, eu posso ter um microfone que ele é cardioide, que ele não seja tão sensível, mas eu posso ter 10 microfones nessa mesma característica. Então, o que vai determinar se vai ser funcional ou não é justamente aquela correlação do produtor, do artista, do técnico de gravação. O propósito, em si, da forma que vai captar, né? Exatamente. Então, o primeiro passo é o microfone. O segundo passo, uma boa interface de captação. Por quê? Porque é a interface que faz todo esse processo de conversão. É na interface que está o conversor. Murilo, o que é o conversor? O conversor nada mais é que ele faz o mesmo processo do microfone, porém ele converte do analógico para o digital. Então, quando eu tenho um conversor de baixa qualidade, ele de certa forma ele vai fazer menos medição por segundo. Isso nós chamamos de sample rate, que é o que? Quanto mais medições por segundo nós temos dos pulsos elétricos, mais detalhes nós vamos ter no áudio digital, que já é informação binária. Então, a primeira coisa, para você ter uma boa captação, é necessário que você tenha um bom conversor. Não necessariamente a interface mais cara. Por quê? Porque dentro da indústria, dos equipamentos, nós temos o quê? Diversos equipamentos que foram projetados para determinadas aplicações, para determinada aplicação. Então, de fato, o que mais vai determinar a qualidade da captação, primeiro, o microfone adequado. Não é o microfone mais caro ou o microfone que diz ser o melhor, mas é um microfone que vai adequar a característica que você está fazendo todo aquele trabalho. Segundo, bons conversores. Murilo, mas muita gente fala de pré-amplificador, que o pré influencia. Então, o pré ele é linear.
Se o pré estiver adaptando o sinal de entrada, ele é qualquer coisa menos pré. Uhum. É claro que existem prés que você tem equalizadores, etc. Mas a função do pré é justamente amplificar o sinal e manda esse sinal lá para o conversor para ele converter do analógico para o digital. Então, às vezes muita gente que está iniciando tem essa dúvida. Às vezes fala, nossa, eu quero fazer uma boa captação, e agora? O que eu faço? Eu compro a interface? Eu compro o microfone? Então, o ponto mais importante é escolher de forma correta os equipamentos. E até mesmo também a questão de acústica, porque a captação está totalmente ligada ao espaço. Então, se você escolher o microfone que não é adequado, a conversão já não é tão boa, pode ser que o resultado não seja tão legal.